gente está aqui falando sobre o nosso trabalho, sobre as bacias hidrográficas. Nosso grupo sou eu, Laís, a Jéssica e a Maria Eduarda. E o trabalho foi feito, o primeiro passo a gente entrou no site da IPAGRE para escolher uma carta que continha um rio de quinta ordem. Então a bacia escolhida foi o rio Itajaí, norte. Para desenvolver todo o nosso trabalho, a gente utilizou o software do ArcGIS, em que a gente calculou área, perímetro, declividade, todas as informações necessárias para se avaliar uma bacia hidrográfica. O objetivo do presente trabalho foi analisar as características de uma bacia hidrográfica utilizando os métodos estudados em sala com o auxílio do programa ArcGIS, assim explorando as características físicas e morfológicas de uma bacia composta por um rio de quinta ordem. Para a escolha da bacia de quinta ordem, foi entrada no site da IPAGRE na seção Mapoteca, Topográfica de Santa Catarina. Após análise das inúmeras cartas que compõem o estado de Santa Catarina, o que se enquadrou na necessidade do grupo, um rio de quinta ordem, foi a carta topográfica do rio Itajaí do Norte, sendo fonte do presente trabalho. Nessa seção Mapoteca, são disponibilizados inúmeros layers que auxiliarão no presente trabalho e em futuros trabalhos de análise de outras características da bacia. Nesses arquivos se encontram as curvas de água, curva de níveis, pontos cotados, pontos de igreja, escolas, cemitérios, pontes e demais características. Com a carta topográfica selecionada, começou-se o processo de delimitação da bacia hidrográfica. Para isso, foi necessário criar um geodatabase no ArcGIS para agrupar todas as informações de trabalho, como rasters, layers e vetores que serão criados nos inúmeros processos. Depois de selecionado o local para onde iriam todos os arquivos criados, começou os processos de delimitação da bacia. Para isso, foi necessário criar um modelo de elevação a partir das curvas de nível e pontos cotados que foram disponibilizados na mapoteca do IPAGRE. Com a criação do modelo de elevação, começou o processo para delimitar a bacia. Para isso, foi utilizado várias ferramentas do Arquihidro. Com a bacia delimitada, pode-se entrar numa tabela de atributos, onde são determinados parâmetros como área e perímetro da bacia, sendo esses utilizados para análise de outras características mais para frente nesse mesmo trabalho. Segundo o método de Stanley, os pequenos canais que não têm atributos são ordenados de primeira ordem. Quando dois canais da mesma ordem se encontram, o canal formado é de ordem imediatamente superior. Da junção de dois canais de ordem diferente resulta um outro cuja ordem será igual à maior dentre os formadores. No nosso caso, a maior ordem encontrada é um rio de quinta ordem. Para hierarquizar a bacia no ArcGIS, foi necessário selecionar os cursos d'água de cada ordem separadamente e criar novos layers. Assim, selecionou-se todos os cursos de primeira ordem, criou-se um layer. Selecionou todos de segunda ordem, criou-se um layer. De terceira, de quarta e de quinta foram feitos os mesmos processos. Ao fim da seleção de todos os cursos d'água, foi hierarquizada toda a bacia. O rio principal de uma bacia é aquele que recebe o maior número de atributos. Assim, selecionamos o rio principal da nossa bacia e, com a ferramenta Merge, conseguimos encontrar o seu comprimento total. Com o parâmetro área, perímetro e comprimento, foi possível determinar outros parâmetros, como a largura média da bacia, fator de forma da bacia e índice de compacidade. Com a quantidade de segmentos existentes em uma bacia hidrográfica, é possível se determinar a densidade de rios. Para se determinar o número de segmentos, foi contado manualmente a partir dos cursos d'água da bacia. Já a densidade de drenagem, foi necessário ter o comprimento total dos cursos d'água. Com a hierarquização dos rios, foi possível analisar as 4 leis de Horton, sendo elas: primeira lei de Horton, lei do número de canais; segunda lei de Horton, lei do comprimento de canais; terceira lei de Horton, lei da declividade das bacias;
E quarta, Lei de Horton, Lei das Áreas da Bacia. Após a análise das leis de Horton, foi criada a curva hipossométrica e a curva hipossométrica em porcentagem. Para fazer a curva hipossométrica e curva hipossométrica em porcentagem, foi necessário criar um modelo de elevação da bacia, sendo o mesmo utilizado mais para frente para fazer a maquete da presente bacia. Neste modelo de elevação, é possível ter noção das cotas da bacia. Por fim, foi criado um mapa de declividade dos cursos d'água, encontrada a declividade média e declividade mediana. Foi necessário criar um perfil longitudinal do rio principal e assim achar a declividade total do rio principal, a que é obtida pela diferença entre a elevação máxima e mínima e dividida pelo comprimento do rio principal. Outra característica da bacia analisada foi a altitude média e a altitude mediana, sendo utilizadas a altitude média, o ponto médio, a área do ponto e a área total. A partir da curva hipossométrica foi possível determinar a altitude mediana. Após análise e auxílio do ArcGIS e de outros programas como Excel, foi possível chegar nos parâmetros listados a seguir. Com todas as características analisadas, por fim, foi criada uma maquete com auxílio do modelo de elevação, onde a mesma é composta pelas cotas topográficas da bacia e pelos cursos d'água. Através da realização de cálculos, análise de gráficos e curvas hipossométricas, modelos de elevação, bem como de cartas topográficas, conseguimos chegar em várias características de uma bacia hidrográfica. Conhecer essas características se torna importante para um bom planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos. Atualmente, a gente sofre muito com a escassez de água ou com água em abundância, causando alagamentos e inundações. Tendo essas características, bem como o ciclo hidrológico de uma bacia, se torna muito mais fácil nas tomadas de decisões, nos planejamentos que devem ser tomados em função dos recursos hídricos. Além disso, um bom planejamento de uma bacia hidrográfica é importante para a economia, pois a partir dela a gente consegue ter energia com as hidrelétricas e está para abastecimento. Assim, conhecendo essas características, é de suma importância para um engenheiro sanitarista, que vai trabalhar em grande parte com os recursos hídricos. Então, sabendo mexer num software que nos possibilita conhecer várias características de forma fácil, se torna importante para o nosso futuro acadêmico.